Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. Quando alguém recebe o diagnóstico que está com diabetes, logo que passa na cabeça da pessoa é: nunca mais vou poder comer um docinho. Mas será mesmo? Será que a pessoa diabética também pode manter uma alimentação saudável e inserir os doces? Doce e diabetes combinam? É o que vamos conversar no Manhã Viva de hoje. E olha, gente, já tem várias coisas gostosas aqui na bancada do Manhã Viva. E, gente, sem açúcar. Você acredita? Pois é. É sobre isso que vamos conversar com a doutora Cláudia Andrade. Bem-vinda, doutora, endocrinologista. Obrigada. Mais uma vez aqui no Manhã Viva. Que alegria, doutora. Bem-vinda. Alegria é minha, obrigada. E a Carol Fadel, que ela é chefe de cozinha funcional. Bem-vinda, Carol, aqui no Manhã Viva. Alegria tê-la aqui. E ela vai nos ensinar, gente, a fazer esse cheesecake de morango. Dá água na boca, né? E também, gente, olha que delícia esses cajuzinhos de amendoim. Você pode falar assim, mas como, né? Como que eu vou fazer para comer? Eu tô com diabetes e vou comer doce, Carol? Não dá. Dá sim, dá, né, Carol? Sim, com certeza. Fazendo a substituição certa, aplicando direitinho, dá para fazer tudo. Com certeza. Bom, mas eu vou chegando aqui na sala de entrevista e já começar conversando com a doutora Cláudia. Mas antes nós vamos ter um VT. Nós vamos acompanhar um VT, graças a Deus, né? As pessoas têm diagnóstico de diabetes, mas também elas se superam, né? Nós vamos acompanhar agora a Maria Renata, que é da comunidade Canção Nova, e ela, juntamente com o seu filho, né, o Claudinho, descobriram que ele estaria com diabetes. Eles passaram um momento bem difícil, mas graças a Deus hoje estão superando. Vamos acompanhar? Eu tenho um filho, se chama Cláudio, o Claudinho, que hoje tem 13 anos. E com 7 anos, a gente descobriu que ele estava diabético, né? Foi trazendo os sintomas, levamos ao médico e era a diabetes. A nossa experiência já partiu daí, num primeiro momento de ficarmos sem chão, né? Porque como lidar com uma criança com diabetes e os medos que invadem o nosso coração, né, das possíveis consequências. Mas aí fomos entendendo que o diabetes é uma enfermidade, é uma doença crônica que não mata. Então, precisamos fazer um trabalho conosco, eu, meu marido, minha família, de racionalizar, tentar deixar as emoções de lado, jogar para a nossa razão. Não, o diabetes não mata, ele tem tratamento, ele tem controle. E a partir disso, buscamos os profissionais, né? O médico endocrinologista, para ele, também o nutricionista, dentro das nossas possibilidades, também lendo muito, porque hoje nós temos uma gama de ofertas, de conteúdo sobre nutrição. E é claro, a nossa alimentação precisou mudar, não só do Claudinho. No início, até porque é uma alimentação mais cara, a gente fazia só para ele, um filezinho grelhado, né? Só que é uma criança, ele comia o dele e o nosso, não dava certo. Fazíamos arroz integral para ele e arroz comum para nós, mas aí ele comia o integral e o comum, o branco, né? E a gente foi entendendo que o exemplo é a melhor palavra, né? Claro, a conversa também verbal é muito importante, mas o exemplo dos pais, no meu caso, porque é uma criança, é o que mais funciona. Não é fácil porque é uma comida diferenciada, que é mais caro, muitas vezes a gente não tem, e aí a gente faz o que é possível, né? Mas a família toda, né? E a gente foi entendendo também que não adiantava proibir, não pode comer isso, porque aí o que acontecia? Mexia com o emocional dele, subia a glicemia do mesmo jeito. Ou ele comia escondido, ou mentia pra gente. Então achamos uma saída que é sempre o diálogo, conscientizá-lo. Também a aplicação de insulina, porque a dele é diabetes tipo 1. Então muita conversa, muita paciência, é dia por dia, né? De manhã, de tarde, de noite, sabendo que o diabetes não mata, tem tratamento, tem controle, né? E, enfim, acho que é mais ou menos isso que eu posso partilhar entre tantas outras coisas. Mas quero terminar dizendo que eu agradeço a Deus por permitir, não foi Deus quem quis, mas permitiu o diabetes na nossa vida
certamente com um objetivo maior, porque de todo mal Deus tira um bem maior. Deus abençoe a todos. Nossa. Doutora, como compreender, né, o diabetes, ainda mais com uma criança, né? Como a Maria Renata partilhava, com o filho dela apenas com 7 anos apareceu o diabetes. Não é fácil. Como ela relatou, não é fácil. Mas é preciso enfrentar como o depoimento dela, enfrentar com esperança e com coragem. Por quê? Diabetes, quando o paciente chega, principalmente criança e adolescente, na primeira consulta ao diagnóstico, a primeira coisa que ele pergunta para a gente é: o que é que eu posso comer? O que eu posso? E eu sempre digo o seguinte, coisa que não pode, né? E muitas vezes ele chega sem a orientação, retirando tudo que, olha, diabetes não pode aquilo que está debaixo da terra, tudo que é rama não pode, né? O arroz não pode, a batata não pode, o inhame. Eu digo, não é isso. Nós vamos por passos, porque o diabetes, na realidade, ele está apoiado em 4 tripés importantes. O diagnóstico, ele vem como que trata esse diabetes? Dieta, exercício físico, os medicamentos e, não menos importante, a educação, que é isso que ela relata. A gente vai educando, informando aos poucos, tanto a família quanto a criança, né? E isso daí, então, se torna mais possível. E eu digo para o paciente, olha, a única coisa que você não pode, de forma radical, o açúcar. Esse açúcar que a gente compra no supermercado, que é o açúcar branco, o açúcar mascavo, esse açúcar não pode. Mas eu não vou tirar todo o seu açúcar, porque nós temos açúcar nas frutas, no arroz, né? Em vários outros alimentos, os legumes, né? Debaixo da terra. O feijão, o arroz, a mandioca, a batata. São alimentos que a gente não retira. O que a gente vai fazer? Você pode comê-los, mas você tem quantidade, você tem horário, você tem qualidade de produto, por exemplo, o arroz integral, ele é melhor, e a forma de preparo também. Então, aprendendo a lidar com essas escolhas, porque na realidade ele tem que fazer escolhas, né? Aprendendo a lidar. E quando a gente faz uma escolha, é lógico que a gente deixa uma coisa de lado, mas a gente ganha outra. Então, ela fala um pouquinho dos ganhos do diabetes. E hoje, ao diagnóstico, de uma forma geral, nós temos 2 tipos básicos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o caso do Claudinho, né? Que ele geralmente aparece na criança e na adolescência. É um diabetes que o pâncreas não produz mais a quantidade de insulina necessária, ou seja, ele tem pouca insulina. Então, ele obrigatoriamente faz parte do tratamento dele, a insulina. E o diabetes tipo 2, que geralmente aparece mais tardiamente, mas hoje tem aparecido com casos de sobrepeso, hábitos inadequados, tem aparecido mais precocemente. E esse paciente é o contrário, o pâncreas dele produz insulina sim, e até produz muito. Então, ele tem muita insulina. Mas o que acontece? É uma insulina que ela está acumulada, mas ela não tem uma ação eficiente. Aí sim, esse paciente precisa, a princípio, de medicamento, de comprimidos, e posteriormente, se necessário, ele evolui para o uso de insulina também, associado a esses medicamentos. E qual que é a função da insulina nesse tratamento? Bom, a insulina, ela que faz o carreamento, ela que leva a glicose que está no sangue para dentro da célula. Então, quando você tem pouca insulina, a célula fica o quê? Com fome de glicose. E a glicose acumula toda no vaso sanguíneo. Então, quando você vai fazer a pontinha do dedo, a glicose está lá em cima. Né? Quando você vai fazer no sangue, também. Mas, na realidade, a sua célula está faminta de glicose. E no diabetes tipo 2, a gente tem essa glicose, mas ela não consegue fazer esse trabalho. Por quê? É uma glicose de qualidade inferior. Né? E nesse processo todo, qual a influência da alimentação? Fundamental. Fundamental porque, eu até digo, nós refletimos, nós somos, os nossos exames refletem aquilo que a gente come. Né? Então, a alimentação ela faz parte do processo, porque quando você diagnostica um diabetes, você vai prescrever a insulina ou você vai prescrever um comprimido que vai melhorar, controlar a quantidade de insulina e melhorar a qualidade dessa insulina também. Mas isso é feito de acordo, baseado no que o paciente come. Então, se o paciente usa os medicamentos adequados, aplica a insulina, mas ele come errado, quer dizer, aquela conta não fecha. Continua comendo açúcar, né?
continua comendo açúcar, o medicamento está fazendo efeito, mas a sobrecarga de açúcar, ela reflete em hiperglicemia. E a gente sabe o quê? Que o paciente com hiperglicemia, ou seja, glicose alta no sangue, essa glicose, a longo prazo, ela traz as consequências do diabetes. Quais são essas consequências? Alterações oculares, renais, cardíacas. Então, eu sempre, ao invés de dizer ao paciente, olha, cuidado, você vai ficar cego. Não, é o contrário. Olha, vamos cuidar agora, porque eu quero você, daqui a alguns anos no meu consultório, com uma visão excelente, com o rim funcionando bem. Então, o diabetes, essa educação, tanto em aderência à medicação, quanto aderência à alimentação, ela é para prevenir as complicações tão temíveis do diabetes. Prevenção, né? O cuidado de cada dia. Doutora, e qual que é os sintomas, né? Quando a pessoa está já com a glicose altíssima, né? Sim. Tem alguns sintomas que ela sente? Olha, quando o paciente, quando a pessoa acostuma com essa glicose alta e ela sobe de forma crônica, esse é o perigo. Geralmente não tem sintoma nenhum. Ela é uma doença silenciosa. Silenciosa, crônica, né? Multifatorial, ou seja, não é só o que você come que vai fazer diferença, é uma gama de orientações. O metabolismo também não é só num aspecto que a gente deve abordar, são vários aspectos que culminam na glicose alta, né? E aí o paciente, quando a glicose sobe muito rapidamente, ou ela está muito exageradamente aumentada, aí sim, o paciente tem visão turva, olha, eu não sei porquê, eu não consigo focar, não estou enxergando muito bem, aí vai no oculista para fazer o exame de... Achando que é isso. O grau que está alterado. Não é o momento para fazer, porque com glicose alta é muito importante. Não dá para fazer exame de vista de acuidade visual, porque a glicose alta, ela vai burlar o resultado desse exame e ele é falso. Então, a gente tem que primeiro controlar essa glicose para depois verificar qual que é o grau correto para essa pessoa. E ela tem também tonteira, mal-estar, né? Geralmente são esses sintomas, urina com muito mais frequência, acorda à noite para urinar, verifica que a urina está com aspecto diferente, um cheiro diferente e que as formigas gostam de ficar ali perto. Esse também é um sinal. Às vezes, a própria urina está doce. Está doce. Gente. Ou seja, o açúcar está em excesso e o organismo quer o quê? Eliminar para que esse açúcar não seja prejudicial. Realmente ele consegue eliminar uma boa parte pela urina, mas se o excesso, né, não é compensado por essa eliminação, ela começa a causar esses sintomas que o paciente relata. Ela é hereditária? Passa de pai para filho? O diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 ele tem uma característica muito específica em relação à hereditariedade, à história familiar. Então, pessoas que têm diabetes tipo 2 na família, os pais, os avós, é importante que verifique hábitos alimentares, peso, porque o peso, a alteração de peso inadequado, ele predispõe ao diabetes tipo 2. A obesidade gera, né? Ela predispõe, não necessariamente, porque nós temos pacientes que estão acima do peso, tem uma glicose muito normal. O que acontece com esses pacientes? É porque o pâncreas dele está metabolizando de forma adequada, o metabolismo, a parte endocrinológica desse paciente está compensando os malefícios da obesidade até aquele momento em relação à glicose. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a obesidade, ela realmente é prejudicial metabolicamente, ela tem as suas doenças associadas, né, um risco muito grande para o diabetes, para a hipertensão, para o aumento de colesterol, para as doenças cardíacas, né? E, por outro lado, o diabetes tipo 2 também predispõe. Por quê? Porque o paciente tem muita insulina e a insulina é um dos melhores anabolizantes que a gente tem. Nossa Ela aumenta Senhora. a fome. Então, o que acontece? Nós temos que controlar primeiro a produção desse pâncreas e depois melhorar a qualidade para que essa insulina ela se adeque e o paciente não tenha essa predisposição à obesidade. Olha, doutora, ou seja, é complexo, mas é importante que procure o profissional, porque aos poucos, por isso que eu falo da importância da educação, aos poucos esse paciente, essa família, ela vai conhecendo e aí ela vai ter esse depoimento aqui, que bom que eu tive a chance. Tem pacientes que até me falam, doutora, eles chegam lá em estado de diabetes ou pré-diabetes,
Olha, hoje, depois de algum tempo, depois de adaptação, hoje eu consigo ter uma vida mais saudável do que eu tinha antes. Eu falo, que bom, você está tendo uma vida melhor, de com prevenir. mais qualidade. Exatamente. Né? Nós vamos para o nosso intervalo bem rapidinho, viu, gente? E já já voltamos falando mais sobre a diabetes. Até já. Manhã Viva de volta e a Canção Nova sempre preocupada para que você tenha, né, encontros com Deus, para que você também tenha produtos de evangelização. E eu quero convidar você aqui de Belo Horizonte, região, a vir participar conosco do encontro de oração Tudo Posso naquele que me fortalece, com a presença do Padre Nelson Linhares. Gente, o Padre Nelson que sempre está aqui no Manhã Viva, que dá aquela gargalhada, todo mundo gosta, né? Uma risada gostosa e que me faz rir bastante também. Pois é, ele também é um homem de muita oração, um homem de Deus, um sacerdote. Ele é pároco da igreja de São José, aqui no centro de Belo Horizonte, aquela igreja lindíssima. Ele vai estar aqui conosco nos dias 18 e 19 de novembro, dia 18 a partir das 13h30 e no dia 19 o dia todo, encerrando o encontro no final da tarde com a Santa Missa. Você pode estar ligando aqui para nós, fazendo a sua inscrição no 3306-6690 e também no blog da Canção Nova de Belo Horizonte. É importante você fazer a sua inscrição para que a gente possa saber o número de pessoas que estarão presentes. Então, venha rezar conosco. Quero lembrar também você que aqui de Belo Horizonte, região, eu tenho falado bastante em relação ao sinal digital da Canção Nova. Falei que seria hoje, no dia 8 de novembro, que seria desligado o sinal analógico, mas nós recebemos uma informação do governo federal que a região aqui de Belo Horizonte será desligado somente no dia 22 de novembro. Então, gente, ainda tem mais um tempinho para você correr, comprar o seu conversor, tá bom? Você se preparar para não perder o sinal da Canção Nova, né? Senão não vou entrar mais na sua casa diariamente, como eu sempre gosto de fazer, não é verdade? Mas quero lembrar também que a Canção Nova está em promoção, Black Night. A novidade é uma semana de promoções noturnas, a partir de hoje, quarta-feira, das 18 horas da noite às 6 horas da manhã, todos os livros da Canção Nova com até 50% de desconto. Você vai ter que ficar acordado fazendo vigília essa noite, viu, gente? E também no dia 9, na quinta-feira, das 18 horas às 6 da manhã, a loja toda, gente, a loja toda, camiseta, livro, DVD, CD, 50% de desconto. Você vai perder? Ô, gente, vale a pena ficar acordado um pouquinho, né? Para correr lá, entrar na Canção Nova e aproveitar essa grande promoção. Entre lá no site loja.cançãonova.com. Também lembrar da nossa promoção Família Canção Nova. Agora na promoção, no mês de novembro, 12 produtos digitais. Você pode pegar, entrar no site, adquirir o seu boleto ou ligar para a Canção Nova no 3186-2600, adquirir o seu boleto. É o boleto da promoção Família Canção Nova, viu? Que além do seu boleto de doação da Canção Nova, é um boleto à parte, que você vai pagar o valor de R$30, esperar 72 horas, entrar no site familiacançãonova.com, cadastrar o seu boleto para você concorrer ao sorteio. E neste mês de novembro, sabe qual será o prêmio? Será, gente, a peregrinação à Terra Santa. 2 viagens à Terra Santa com acompanhante. Você vai perder? Eu não perderia, gente. Aproveita, corra lá e nos ajude, tá bom? Então, também quero pedir a você que é aqui da Canção Nova, aqui de Canção Nova não, de Belo Horizonte, região, a nos ajudar também no nosso bazar. Dia 19 de novembro teremos o nosso bazar. Você venha, traga a sua doação, estamos precisando da sua ajuda. Tá bom? Mas já falei demais, né, gente? Chega de falar. Eu quero chegar agora na cozinha para falar com a Carol Fadel. Bem-vinda, Carol. Obrigada, querida. Que alegria tê-la aqui no Manhã Viva. É a primeira vez, né? Não, é a segunda vez. Já é a segunda vez aqui sim. comigo. Com você é a primeira vez. Isso. É alegria tê-la aqui. Quero te chamar a doutora Cláudia aqui comigo, né, doutora? Doutora Cláudia, a gente está conversando aqui hoje sobre diabetes, mas nós vamos fazer doce? Como assim, Pois né? é. Tem como a gente fazer uma alimentação adequada para o diabético? Sim, e isso é imprescindível, né?
E doces gostosos. Esses doces, nós vamos escutar, são doces que não têm açúcar, mas eles não perdem o sabor. São saborosos, são bonitos, porque a gente começa nosso paladar, aguçar o nosso paladar através da nossa visão, né? Nossa, com certeza. E também a nossa Cheirosos. cabeça, né? Porque depois, eu acredito que muitas pessoas que vão lá no consultório falam, nossa, eu tô com diabetes, então doce nunca mais, né? Mas tem uma solução, né? Tem como fazer uma adaptação, né, de alimentos próprios para o diabético. Sim, são alimentos que não só o diabético pode consumir, a família toda, porque eles são saudáveis. Isso é mais interessante. São saudáveis, palatáveis, né? Visivelmente são lindos. Então, não só o paciente deve entrar na mudança de hábito, porque ele necessita em relação principalmente à quantidade, qualidade e ao tipo de alimento, ou seja, o açúcar realmente é proibido para ele, né, paciente diabético, mas a família inteira pode entrar nessa proposta de uma alimentação mais saudável. Isso mesmo. Carol, e aí, você vai fazer para nós agora esse cheesecake, né, de morango. Isso. E o que você vai precisar? Fale para nós cada ingrediente. Então, hoje a gente vai usar, como o paciente diabético não pode usar açúcar e também a gente evita farinhas brancas, então eu trouxe para a gente fazer um bem low carb mesmo, com farinha de amêndoa. Aqui eu tenho 1 xícara de farinha de amêndoa, 1 xícara de coco ralado, de pacotinho seco, desidratado, integral, sem açúcar. Isso é fácil de achar no supermercado. Aqui eu tenho 5 colheres de cacau em pó, puro, 100%, sem açúcar. 1/3 de xícara de óleo de coco, que eu vou dar uma derretidinha, que vai ser da massa. E aqui a gente vai usar como adoçante da massa o xilitol. O xilitol, ele é um adoçante permitido para diabético, gestante, criança. Ele é, na verdade, um álcool, é um poliol. Então, o metabolismo dele é diferente do açúcar, dos outros adoçantes, porque ele não gera nenhum pico de insulina, justamente por ser um poliol. Então, a gente vai usar ele. Interessante. A essência de baunilha. Aqui eu tenho creme de leite fresco, 100 ml, mais ou menos, bem geladinho, que a gente vai bater ele ponto de chantilly. Raspinha de limão. Aqui eu tenho também mais meia xícara de adoçante do xilitol. E 2 potinhos de creme cheese de 150 gramas. Então, são 300 gramas de creme cheese. Entendi. E para a geleia do topo, que também geleia é uma coisa, né? Que sempre vem com muito açúcar e tal. A gente usa o açúcar da própria fruta. Então, aqui eu tenho 1 xícara de morango, estava congelado. Só descongelei e vou aproveitar com a própria água dele. E eu vou colocar 1 colher de chia. A chia é uma fibra, né, riquíssima em ômega, e ela faz com que também, quando a gente adiciona ela nos preparos, ela diminui o índice glicêmico. Então, ela diminui a forma como é liberado o carboidrato que a gente consome. Então, ela deixa a nossa cheesecake vai ficar mais funcional com ela. Olha, gente, que interessante, e adoçante também, um pouquinho de xilitol, que é opcional, na verdade, na cobertura. Então, vamos lá pôr a mão na massa? Vamos lá. Eu vou começar pela geleia, porque ela a gente precisa de deixar um tempinho no fogo, mas fica pronto rapidinho. É só colocar tudo na panela, menos a chia, né? Eu vou colocar o morango com a água mesmo, que ele já derreteu. Descongelado. Descongelado. Como o morango é um pouquinho mais azedinho, eu vou colocar o adoçante, mas é opcional. Se quiser com uma outra fruta que seja um pouco mais doce, aí não precisa de colocar, não. E quais as frutas que dá para fazer uma geleia, Carol? Basicamente qualquer fruta você pode colocar. Até você... Claro que a gente evita umas frutas mais doces para o diabético, tipo banana e tal, mas você coloca até uma banana para reduzir no próprio açúcar dela. Não precisa de colocar açúcar adicional, né? Só se quiser mesmo realçar um pouquinho, com um pouquinho só de adoçante. Aí eu vou deixar ele aqui na panela rapidinho, ele vai aqui encorpar, até o final a gente vai ver, mas ela fica daquela consistência que tá ali. Aí quando ela tiver... Dá água na boca, viu? Fica e essa bem hoje gostosa. eu vou poder comer. Vai! Tudo low carb hoje. Tudo low carb, sem açúcar. Hoje está na minha área. Hoje tá... doutora? Aí agora eu vou fazer o recheio. A gente vai bater o creme de leite aqui na batedeira, só para ele pegar firmeza mesmo. É rapidinho também esse processo.
É importante estar bem gelado para poder firmar. É tudo muito simples também. Vocês vão ver que é só misturar e gelar. Rapidinho. Isso é fundamental, não tem que virar Pra família. Todo mundo entra na dieta, né? Todo mundo entra junto com a pessoa. Tá quase aqui. Vai demorar mais um pouquinho aí? Oi? Já vai demorar aí mais um pouquinho? Não, já vou deixar ali. E aí agora a gente vai misturar o adoçante lá e a raspa de limão, vai dar mais uma misturada e vou colocar o creme cheese. E um pouquinho da essência de baunilha também. Aqui. Ô, doutora, enquanto ela bate lá, eu gostaria de perguntar a importância, né, a influência da família neste momento, né? O testemunho da Renata que ela trouxe, ela chegou um momento que ela viu que todo mundo precisava entrar junto com ele, né? Porque ele tinha vontade de comer o que os outros comiam também, né? Até o ponto que todo mundo acabou sendo beneficiado. Então, por que essa importância também? É fundamental. E a ideia não é de restrição. Ou seja, a família... Ah, mas aí tem um outro irmãozinho, né? Que não é diabético. Poxa, mas agora eu não posso mais nada. Nessa casa não tem nada. Não tem chocolate, não tem iogurte. Então assim, a educação, porque a família terá que fazer algumas escolhas. E principalmente o paciente que recebeu, a pessoa que recebeu o diagnóstico tem que fazer escolhas. Mas tem que ser algo possível, algo mais tranquilo, que a família toda possa participar, né? Não há nenhuma restrição radical além do açúcar. E o açúcar, eu digo assim, é o açúcar que você compra no supermercado, realmente. Porque os outros açúcares, como a gente está vendo aqui, ó, do morango, eles são permitidos. O açúcar da fruta, né? Da fruta, dos legumes, né? E eu vejo que a família inteira ganha. Quando o paciente chega, é muito importante que, se for criança, você educar a criança e acolher essa criança é muito difícil quando a família não está acolhida, quando a família não tem estrutura. Então, o acompanhamento psicológico, a relação da família com o médico é muito importante, porque a família tem que estar preparada para que ela dê aquele depoimento ali. Olha, nós não escolhemos, mas aconteceu. E existe possibilidade de a gente enfrentar isso junto, sem muita restrição, sem tirar o prazer de viver, sem tirar o bom relacionamento. E isso quem passa é a mãe. Quando o diagnóstico é na infância, é a mãe, é o pai, é a avó. Muito importante. Sabe? Então, assim, às vezes eu tenho que chamar a família inteira para uma consulta e sugerir que ela faça acompanhamento psicológico, porque às vezes a casa está harmonizada, mas a criança vai para a casa da avó. E a avó não compreende isso. Olha, então, aí às vezes eu pergunto, você fica mais com quem? É com a babá? É com a avó? É com a mãe? Então, eu quero que essas pessoas venham. É importante. Isso mesmo, a conscientização de todos, né? E aí, Carol? Então, agora vamos só mostrar o ponto da massa. Eu vou colocar tudo. A farinha tudo de amêndoa, farinha de amêndoa, o coco, o cacau, o adoçante, um pouco da essência de baunilha. A gente vai colocar, são 2 colheres de chá, uma para massa e uma para o recheio. E vou colocar o óleo de coco. Aí aqui é só misturar, vai dar uma massinha, igual aquela que está ali na minha, e a gente vai abrir no fundo aqui da forma, leva uns 30 minutos para a geladeira, e aí volta esse creme que eu bati, o creme de leite com o adoçante e a raspa de limão. A gente vai bater o creme cheese, vai colocar a camada, vamos gelar mais uns 5 minutinhos e a gente vem com a geleia e finaliza. É bem rapidinho. Muito bem, então assim, é passo a passo, né? É passo a passo. Mas é super simples, parece muita coisa, mas você vê que no final você vai... Você só separa, o trabalho maior é separar os ingredientes. Depois é só misturar tudo e montar. Então, e é super saboroso, fica uma sobremesa muito gostosa, vocês vão experimentar.
E aí vocês vão me falar o que vocês acham, que não parece nem que é sem açúcar. Porque o xilitol tem essa característica também, ele não deixa gosto residual. Não fica aquele gosto de adoçante, né? Mas assim, claro que não é tão acessível, não é muito barato. Você pode usar o adoçante que você quiser. Mas eu sempre sugiro os adoçantes mais naturais, tipo stevia ou o próprio xilitol, né? E evitar os adoçantes sintéticos. Entendi. Tá bom? Então, essa massa ainda vai para a geladeira e fica 30 minutos. Isso. Ela fica nesse ponto aqui, um ponto que a gente consegue. Eu vou colocar só um pouquinho para demonstrar, que é um ponto que a gente consegue abrir no fundo da assadeira. A gente coloca ela toda aqui, abre e deixa só... Na verdade, é só para dar uma firmada, talvez até um pouco menos. Se você colocar no freezer, 5 minutos é suficiente. Então, aqui a gente abre no fundo todo. Se alguém tiver com pressa, né, para fazer para sobremesa do almoço, coloca né? no freezer 5 minutos, tira, coloca o creme de cream cheese mais uns 5 minutos no freezer, é só para ficar lisinha, para você conseguir cobrir. Então, não é segredo, mas ela é boa servir geladinha. E tem que ser nessa forma aí, né? De preferência essa com fundo removível. Se você não tiver, você pode cobrir, eu até trouxe, com um papel manteiga, o fundo de uma, deixar a borda para cima, que aí fica fácil de retirar. E ela fica bem firme, essa estrutura de baixo, por causa do óleo de coco, então é fácil de desenformar. É bem facinho de desenformar. Então, a geleia aqui também, ó, já tá chegando no ponto. Tá vendo? É rápido, não é uma coisa... Rapidinho ela fica grossinha, né? Já. Na hora que ficou grossinha, ainda com os pedacinhos de morango, aí a gente desliga e adiciona a chia. A chia também, ela dá uma certa liga, né? Sim. A chia, ela dá esse gelzinho. E isso dá saciedade também. Então, para quem faz dieta, né, geralmente a diabetes também vem, às vezes, muitas das vezes, com obesidade, né? Combinado. Então, crônica, e ela ajuda o bom funcionamento. E quando o intestino funciona melhor, a absorção dos alimentos também é muito diferente. Então, às vezes você come uma coisa muito saudável, mas você está com o intestino que não está funcionando muito bem, uma boa parte daquilo que você está comendo você perde, não absorve. Então, a gente orienta o paciente a acrescentar na alimentação produtos, fibras, que vão estimular essa motilidade intestinal. Beber muita água é muito importante para que o paciente tenha uma absorção adequada dos alimentos. Ô, Carol, o que você fez aí agora? Agora, eu só misturei o creme cheese para mostrar o ponto para vocês, que fica um ponto bem cremosinho. E não precisa de gelatina, não precisa de nada para endurecer. Ela fica firme, daquele jeito, só com o creme cheese e o creme de leite fresco batido. Gente, nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos mostrando já o cheesecake pronto da Carol, tá bom? Até já, espero você. Mãe Viva de volta, estamos falando hoje sobre o diabético, né? A diabetes e a alimentação também do diabético. Como que ela deve ser? Estou aqui com a Carol Fader, porque a Carol está ensinando um cheesecake que o diabético pode comer, né, Carol? Com certeza. Ela já abriu a massa aqui, né? Eu abri a massa e aqui é o ponto que fica o nosso creme, olha. A gente só misturou o creme cheese. Então, agora, sobre a massa, a gente coloca esse creme branco, né? Tudo. Abre aqui rapidinho. Pode untar, mas se a sua forma for de fundo removível, ou se você colocar o papel, manteiga, não precisa de untar a forma, não. E pode untar com manteiga? Pode, óleo de coco. Óleo de coco é melhor. Mais saudável, né? É, que a gente já está usando na receita, né? E não pode também sair comendo qualquer cheesecake por aí não, hein, gente? É o cheesecake sem açúcar. Sem açúcar. E aí a gente vem com a geleia, ó, o ponto dela. Olha. Vocês viram que nem precisa ficar mexendo muito, é só colocar e deixar. E coloca por cima. O ideal é colocar fria, mas... Hoje a gente está fazendo assim tempo, rapidinho, né? Porque o nosso tempo aqui está corridinho. Então, aí a gente leva isso aqui para a geladeira e deixa pelo menos 1 hora para ficar bem geladinho. Aí a gente serve de forma e serve daquela forma. Isso aí, já está pronto. Aí agora eu vou ensinar rapidinho o nosso cajuzinho. Pois é, diabético pode comer cajuzinho, gente.
Pode, sim, senhor. E eu acho que é uma forma que a gente faz uma inclusão mesmo das pessoas. É muito importante a gente incluir. A gente já tem muito produto no mercado para diabético, produtos de qualidade. E hoje a gente vê também que a gente tem para quem tem alergia a glúten, alergia a leite. É um mercado que cresceu muito. É uma forma de incluir, a inclusão mesmo. Porque às vezes a pessoa deixa de comer. Às vezes a pessoa vai num aniversário, não pode comer nada, tem que se afastar um pouco da mesa, né? Ver outras coisas para não se envolver com a comida. Aí é uma forma de a gente incluir mesmo. Então aqui eu vou usar meia xícara de amendoim torrado e moído, que a gente compra já no pacotinho no supermercado. Uma xícara de pasta de amendoim, que a gente também compra no supermercado, já vem pronta, integral, sem açúcar. Vamos usar de novo o xilitol, vamos usar meia xícara de xilitol e 4 colheres de cacau em pó. A castanha de caju é só para decorar. Certo. Então a gente coloca, é só misturar tudo. Também não tem segredo nenhum. Rapidinho, rapidinho. Né, você mistura tudo. Eu já trouxe um pronto para mostrar como que a gente finaliza. E aqui o cacau. A gente mistura tudo até dar ponto de enrolar. É interessante a gente manter, além da xícara de pasta de amendoim que já vai na receita, um pouquinho mais do lado, umas 2 colheres, porque se a gente não conseguir o ponto, se o amendoim estiver muito seco, o cacau secar muito a massa, aí a gente vai acrescentando até dar um ponto de enrolar. Eu vou pegar um pouquinho aqui para mostrar. Deixa eu até pegar aqui, que eu deixei separado aqui. Tá já vendo? Pode pegar mais um pouquinho de pasta de amendoim. Aqui deve ter mais uma colher de sopa, mais ou menos. Aí eu vou misturar. Deu o ponto, a gente vai fazer a forma de cajuzinho, que é bem simples também de trabalhar, né? A gente pega um pouquinho, vou tirar essa luva, porque ela já tá cheia de cajuzinho. A gente vai pegar um pouquinho da massa, que tá dando ponto de enrolar, então ela vai ficar assim, né? Aí a gente faz uma bolinha, a gente segura embaixo aqui e vai modelando, circulando, fazendo um cajuzinho. Assim. Aí a gente vem com a castanha e coloca aqui em cima. Olha que gracinha, gente. Eu trouxe alguns já aqui modelados. Tá vendo? E aí a gente pega o xilitol, que pode vir pulverizado ou pode vir granulado, igual açúcar. Aí a gente passa... quem fala que isso não parece açúcar, gente? Não é? É igualzinho. E a gente passa no xilitol. E pronto, só isso. Meu Deus. E a substituição do açúcar para o xilitol é 1 para 1. Então, o que você usa numa receita? Doutora, a senhora pode experimentar um? Sim, posso. Então, esse eu posso experimentar. Eu também. Então, vamos lá, né? É saudável. Porque vem muita receita aqui no Manhã Viva que eu não posso experimentar. Esse aqui tá aparecendo aqui, olha. Tá igualzinho. Tá mesmo, né? Eu vou provar um aqui também, tá? Gente, ó. Esse. Muito bom. Bom, viu, gente? É gostoso, né? Acho que não tem diferença, tem? Olha, enquanto eu acabo de comer aqui meu cajuzinho, tá, gente? Tá delicioso. A Maria Marta foi para as ruas. Ela ama andar, né, gente? Quem segura essa menina? Então, ela foi na loja onde está disponível produtos para os diabéticos. Vamos acompanhar? Oi, Regina. Eu vim aqui com a Valéria, que a gente quer saber quais são as dicas legais que você tem para nós aqui. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, eu tenho muitas dicas legais, eu tenho muitos produtos aqui para diabético. Inclusive, eu separei aqui os que eu acho essencial o paciente diabético priorizar na sua alimentação do dia a dia. Né? O que é essa alimentação? Essa alimentação tem que ser rica em nutrientes, né? Ricos em ômega 3. As castanhas é um exemplo delas, que elas podem ser consumidas no seu dia a dia, né, em lanches intermediários aí, entre o café da manhã e o almoço, no lanche da tarde, porque essas castanhas, elas são ricas em antioxidantes. E o paciente diabético, normalmente, ele já tem um processo, né, de oxidação das células. Então, é essencial que ele consuma essas castanhas, essas nozes, as amêndoas também. E também eu tenho aqui a chia e a linhaça, que são umas sementes maravilhosas, tem ômega 3, o ômega 3 é anti-inflamatório. E essas sementes, elas podem ser acrescentadas na alimentação, no suco, na vitamina, no iogurte, aumentando aí a quantidade de fibra, né? Lembrando que o paciente diabético, ele tem que priorizar uma alimentação rica em fibra, né? Para ele diminuir aí a glicose sanguínea, diminuir o nível da glicose sanguínea.
Ô, Regina, a Valéria estava me contando que ela teve um bebê agora, né? De 9 meses, não é isso? Isso, o Telzinho vai fazer 9 meses agora. E nesse processo todo que eu descobri a diabetes e estar grávida, eu tive a diabetes gestacional, né? E o Theo ganhou peso, né? Eu tive que fazer uma dieta, mas grávida é muito mais difícil do que uma pessoa normal, né? Não estando grávida, é mais complicado. Mas, enfim, deu tudo certo, o Theozinho nasceu, graças a Deus, estão todos bem. E assim, qual que é a minha pergunta aqui, né, fazendo essa ponte? Porque ela teve ela já tem a diabetes, aí teve a diabetes gestacional. E para uma mãe, porque como você tinha suas folguinhas, né? Isso, tinha umas folgas, né? Quem está grávida quer comer, né? E aí o médico deu essas folgas, mas é interessante isso. O que a gente pode indicar, tipo esse desejo de comer o doce, né, nesse período, principalmente na gravidez? Sim, nós temos várias dicas. Inclusive, a canela é uma excelente opção. Por quê? A canela ela é rica em picolinato de cromo. Então, ela diminui essa ansiedade, essa vontade pelo doce. Outra coisa também importante é a farinha de banana verde. Tem como você estar fazendo um brigadeiro saudável usando ela. Então, você vai estar diminuindo aí o índice glicêmico desse brigadeiro. A gente pode, então, fazer um brigadeiro usando a farinha de banana verde. Isso mesmo. Usando a farelo de aveia também, né? Que é excelente para estar adicionando aí as preparações, a bolos, a pães, que ela também tem um baixo índice glicêmico e ela vai diminuir essa absorção da glicose. Eu quero agradecer vocês, mas finalizando, eu quero só te fazer uma pergunta. Para aquelas pessoas, porque hoje nós estamos aqui na capital, estamos aqui em Belo Horizonte, né? Mas e as pessoas que moram no interior, ou até mesmo um pouco mais distante, e hoje têm diabetes, está vivendo uma situação como essa da Valéria, como de tantas outras pessoas? O que a gente pode fazer com essas pessoas que estão longe? Então, essas pessoas têm a opção de fazer a biomassa de banana verde, usando a própria banana verde, né? Tem várias receitas, inclusive, ensinando. Depois eu posso até deixar aqui uma receita. E também essa chia, linhaças, amêndoas, as castanhas, hoje em dia a gente encontra, né, em supermercados também. Claro que priorizando sempre a alimentação natural para ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigada, Valéria. Obrigada, Regina. Gente, olha que riqueza, né? Quantas coisas eu aprendi. Esse programa é maravilhoso. Ele nos ensina tantas coisas, né? Rose, um beijo. É com você aí no estúdio. Tchau. Beijo, Maria Marta. Tá vendo onde ela foi, gente? Ela não para quieta, né? Graças a Deus que ela anda bastante e traz coisas boas aqui pra gente. Pois é. Então, eu quero comentar aqui com a doutora Cláudia, porque a Valéria ali, a nossa entrevistada, ela teve uma diabetes gestacional. Sim. E por que isso ocorre, doutora? Olha, antes disso, é muito importante a gente saber que existe uma diferença. A pessoa que já é diabética, ela planeja uma gestação, ela fica grávida e aí o diagnóstico é uma paciente diabética que engravidou, precisa de um acompanhamento. Agora, às vezes, a glicose sempre foi normal, nunca teve problema de glicose, não tem diagnóstico de diabetes e, de repente, durante a gestação, você tem uma glicose elevada. Aí o diagnóstico é, como ela falou, um diabetes gestacional, ou seja, um diabetes específico da gestação. A gestação mexe com vários hormônios e a pessoa que já tem uma tendência a aumentar a glicose, ela pode apresentar esse quadro, que tem que ser controlado e rápido, porque na gestação a gente não tem muito tempo, né? Afeta a mãe, afeta o bebê também. Ela falou que o bebê dela foi macrossômico, ou seja, nasceu com um tamanho acima do que estava esperado, né? E geralmente, o mais importante, no diabetes gestacional, a paciente tem história familiar e ela permanece com essa tendência. E depois do parto, essa glicose o quê? Normaliza, a pessoa verifica e fala assim, poxa, estou livre, não tenho mais nada. Não, mas é importante fazer o controle, fazer o teste que a gente chama de OGTT, ou seja, simular uma refeição e 2 horas depois verificar essa glicose, o médico vai orientar. Então, é importante retornar ao médico geralmente 6 meses após o parto,
né, para repetir os exames. E o bebê, ele pode nascer com diabetes, doutora? Ele pode sim, mas o mais comum é o bebê nascer com uma hipoglicemia, porque a mãe tem muita glicose, a mãe tem o diabetes gestacional e no bebê não é comum ele nascer com diabetes, não é isto. Mas essa glicose exagerada causa no bebê uma hipoglicemia logo no momento que ele nasce, que tem que ser tratada, porque a hipoglicemia leva risco de vida para o bebê. Meu né? Deus, olha, atenção aí, viu? Mulheres grávidas, né? Toma muito cuidado. Mas eu gostaria também que a Carol deixasse para a gente umas orientações finais para quem está em casa, os cuidados também com a alimentação, né, Carol? Claro. A gente tem que ter o cuidado de sempre acrescentar fibras nos alimentos, justamente pelo que eu falei, para diminuir um pouco a carga glicêmica, o índice glicêmico. Então, colocar chia, colocar linhaça, né, nos preparos, fazer substituições inteligentes, adoçar com as frutas preferencialmente, comer a fruta integralmente, sem fazer sucos, porque o suco também é só o açúcar da fruta, então não é interessante. E sempre optar por produtos, comida de verdade, comer comida de verdade, que você compra no hortifruti e que você compra no açougue. Evitar refinado, evitar industrializado, com certeza isso daí já é o suficiente para melhorar muito a qualidade de vida e evitar também quem já está aí chegando na beira da resistência à insulina, pré-diabetes, isso né? mesmo. Quero agradecer, Carol, Fábio, Obrigada por partilhar conosco aqui o seu talento na cozinha. Doutora Cláudia, quero aproveitar também e pedir que a senhora dê uma orientação final para quem está em casa, né? Quem está aí já batendo na porta, diabetes já está aí, ó, tum, batendo na porta, o que deve fazer? Pois é. Nós escutamos agora o termo pré-diabetes, né? Eu fico muito feliz quando um paciente chega e eu digo para ele, olha, você ainda não é diabético, você está pré-diabético. E neste momento, de acordo com as orientações, e se o paciente realmente aceitar esse desafio, ele consegue prolongar esse diabetes. A gente não sabe, por 5 anos, 10 anos, às vezes até para a vida toda, né? Ele pode, às vezes, evitar esse diagnóstico futuro de diabetes. Então, a mensagem que eu deixo é prevenção. Cuidar da saúde, se exercitar, ter uma alimentação saudável e não esquecer de fazer os seus exames periódicos, não esquecer da sua história familiar, sempre lembrar o que eu tenho na minha família, qual que é a minha tendência. Então, eu vou trabalhar neste aspecto para evitar e ter uma vida saudável. Esse é o objetivo, né? E como eu tenho histórico familiar e tem uma grande tendência e eu estou lutando aqui, né, gente, como vocês estão vendo aqui no programa, nós vamos encerrar o programa, mas vamos experimentar esse cheesecake super saudável que a Carol fez pra gente. Vamos partir. Olha, um beijo. Eu falei que ontem não ia ter programa, mas teve, viu, gente? Brincadeirinha, viu? Um beijo no coração. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau. cançãonovaplay.com. Assine já!